Graça e paz, irmãos. Amém? Que turma bonita. Estava ali pensando, pastor, se eu não morasse em Petrópolis, eu ia vir congregar aqui com vocês. A igreja linda, muito, muito bonita mesmo. Obrigado pela a honra, pela receptividade. Né? Muito obrigado. Eu, como foi apresentada, eu estou aqui com a minha irmã, carinhosamente, para a gente, ela é a Nina. Em casa temos a Graça, Maria das Graças, a gente chama de Neném, a Maria de Fátima, a gente chama de Nina, Maria da Glória, que é a Glorinha, eu e a Loide, somos 5 irmãs e 2 homens, o Albino, o Antônio Carlos Albino, que é pastor, que é meu irmão mais velho, e tem o meu irmão André, que é abaixo de mim, que uma vez esteve aqui, né? Então, nós somos 7 filhos. Papai encheu a aljava, literalmente, né? Literalmente. Nós vamos estar compartilhando com os irmãos. A Dani pediu esse tema e eu trouxe aqui aqueles 2 livros que eu indiquei para vocês semana passada. E repara, eu estou um pouco fisicamente muito debilitada, Dani. Sinceramente, eu estou 2 noites praticamente sem dormir. Nós ministramos aqui domingo, terça eu dei aula de 7 às 10, quarta eu dei aula de 7 às 10, quinta eu preguei, sextas eu fiz uma live de mais ou menos uns 40 minutos, e todas essas foram preparadas, né, aulas que tiveram que preparar, então foi uma semana muito exaustiva fisicamente, e vivenciamos um problema de segunda para terça, também não dormimos, né, tivemos que ir para a delegacia, foi uma situação muito complicada, envolveu autoridades, né? E ainda estamos no meio disso, então tudo isso me abalou. Além de eu estar fisicamente debilitada, abalou o meu emocional. Ontem eu observei que na casa da Viviane eu estava conversando com ela e falando do assunto, e eu ainda estava trêmula. Mas a graça de Deus, ela ajuda a gente a superar, amém, irmãos? Eu creio nisso, né? Eu trouxe aqui para os irmãos, eu vou fazer uma pergunta antes de eu mostrar ali. Quem aqui conseguiu, eu já tenho uma pessoa, fazer o teste do temperamento. Quem foi que conseguiu? Olha, conseguiu identificar? Conseguiram? Deu certinho? Deu certinho? Gente, eu queria ter, porque isso demandaria umas horas aqui, né? E era bom ter uma presença de psicólogo também aqui. Mas seria muito bom ter assim, um retiro, alguma coisa assim, bastante tempo, aonde pudesse, tem que ter folha, você tem que ter folha, tem, né, distribuir para tudo, perguntas para direcionar, para vocês fazerem esse teste. Né? Eu falei para os irmãos que na época que nós fomos criados na igreja, né, na nossa época não tinha nada disso, né, Nina? Não tinha nada, não falava esse assunto. E eu falei para os irmãos que o meu primeiro contato com esse tema, lembram que eu falei para os irmãos que eu tive uma crise, orei ao Senhor, né, eu fiz igual Rebeca, quando estava grávida de gêmeos, sem saber o que estava acontecendo na barriga. Então, não tem ultrassom. O que está acontecendo? Ela foi perguntar ao Senhor. O Senhor sabe o que acontece dentro de você que você não sabe identificar. Amém? Rebeca tinha 2 bebês, ela nem sabia que existia gêmeo na época. Né, não devia saber. E como ela ia saber que tinha gêmeo dentro dela? Porque ela, na época, não tem ultrassom. Então, tem um problema acontecendo dentro dela. Percebam? Ela não sabe o que está acontecendo. Não tem como identificar. Qual o caminho? A oração. Você tem um problema acontecendo dentro de você. Você não sabe identificar o caminho? A oração. Porque o Deus que formou você e conhece você, sabe o que está acontecendo dentro de você. E ela foi buscar o Senhor e Deus deu a resposta para ela. E assim foi comigo. Eu estava com um problema acontecendo na minha cabeça, nos meus relacionamentos, eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia identificar. Na época não se falava em gabinete, aconselhamento pastoral, nada disso. Tem aqui a data, se vocês quiserem conferir. 1987. Eu escrevi uma carta para um homem, para um psicólogo, um profeta, não sei o que aquele homem era, para mim era um profeta. E eu falei dos conflitos que eu estava vivendo, quer dizer, na verdade eu nem sabia identificar os conflitos, eu só disse que eu estava como se fosse num labirinto, de noite que alguém largou minha mão, e eu não sabia explicar. Eu brigava com todo mundo. Onde eu ia, eu brigava, não é? Porque queria as coisas certas, achava que eu estava certa. O colérico não tolera erros. Né? O colérico explosivo, o colérico cruel, o colérico tem uma língua ferina. Quem mora com colérico
sabe? Eu estou falando meu esposo e eu, né? Meu esposo é um fleumático, foi uma benção para mim. Mas eu sei porque eu fui tratada. Mas essa semana mesmo, como que eu... Depois eu falei, meu Deus, eu não devia ter falado tanto no assunto. Acabei falando. O colérico tem uma língua, ele mata com a língua, né? Ele fere com a língua, ele é cruel. E aí, eu com aqueles problemas acontecendo, eu escrevi para esse moço e ele me botou aqui, olha. Ele botou uma... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Amada, estou também lhe enviando uma xerox que fala das suas fraquezas e virtudes, para você se ajudar no momento das suas ações e reações. Você leia e releia com toda atenção, grave na sua mente, faça um exame dia a dia. Peça a revelação do Espírito Santo sobre as suas fraquezas, creia, pois esse é o corpo do pecado, e assim o diabo encontra em nós uma oportunidade para agir. Essa carta veio de Deus. Olha só, essa carta foi uma obra, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. O temperamento influencia diretamente numa obra. A gente pode, por causa do temperamento, fazer uma obra que Deus aprova ou fazer uma obra que Deus reprova. Essa foi uma obra que Deus aprovou. Uma carta que me proporcionou a leitura de um livro, ele me mandou ler esse livro, eu comprei esse livro, não esse aqui, né? Esse aqui é um exemplar novo, mas eu tinha o outro. Eu li e foi a ferramenta que Deus usou para me levar a um tratamento e me levar à maturidade e me usar da forma como Ele me usou na sua obra. Irmãos, entenderam? Se eu não me submetesse àquele tratamento, eu não iria onde eu fui. Deus não teria condição. Então, eu iria impedir o ministério que Deus tinha na minha vida. Então, esse é um assunto, irmãos, deveras sério. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, eu trabalho muito com pergunta, tá bom? Vocês não reparem, tá? Então, a gente estudou a importância desse autoconhecimento, e eu peço que vocês levem isso a sério. Chega em casa, eu não guardei aqui o site, eu achei que eu tinha colocado para vocês, mas só vocês colocarem teste de temperamento, vocês vão encontrar no Google alguns links, tem um da Edições, me parece, Vida Nova, e é muito sério, tem um da Igreja Batista também, tem vários. Vocês podem fazer, tá bom? Por favor, faça debaixo da direção do Espírito Santo. Senhor, eu quero me conhecer. Porque a gente precisa conhecer para que a gente identifique as áreas que o Espírito Santo precisa tratar. Amém? Amém, irmãos? Senão você impede você mesmo de cumprir o propósito de Deus. E fica uma vida cristã frustrada, não é? Eu vou fazer duas perguntas aqui. Querem ver uma coisa? Quem aqui gosta de entrar nos ambientes, festas, assim, é extrovertido? Levanta a mão. Provavelmente você é sanguíneo ou colérico. Quem aqui gosta mais de ficar dentro de casa, vendo TV, um filme? É introvertido. Provavelmente você é melancólico ou fleumático. Está vendo a diferença? Por exemplo, se você tem um compromisso, um horário para cumprir, aí você vai pegar uma pessoa no caminho que vai com você de companhia. Essa pessoa, você está lá esperando no horário certinho, porque você é um colérico, né, você está esperando. E aí, então, a pessoa atrasa e você tem um compromisso de chegar naquele horário. Você vai esperar a pessoa ou você vai embora? Quem que vai esperar a pessoa? Você age por pessoas. Olha só, tá vendo? Você não age por princípio. Quem é que deixa a pessoa para trás e vai embora? Olha eu. O colérico. Tá vendo? A diferença, um age por princípio, outro age por pessoa. As reações vão mostrando o nosso temperamento. Amém? Vamos lá. Então, o temperamento, a gente viu, é um aspecto da nossa personalidade que responde diretamente pelas nossas ações ou reações. Ou a gente age ou a gente reage, mas tem a ver com o nosso comportamento. Aí eu fiz aqui algumas perguntas dentro da Bíblia, que eu sei que vocês, né, acho que vão ficar mais familiarizados. Querem ver uma coisa? Eu coloquei assim, olha, quem é que sabe aqui, só não comprei prêmio, né? Esqueci. Eu trabalho muito com prêmio na escola dominical. Também tinha muita gente aqui, né? Imagina. Mas vamos lá. Tem?
Posso dar caneta de prêmio? Ok. Qual foi a atitude? Tem que levantar a mão rápido, tá bom? Qual foi a atitude de Abraão quando os pastores deles contenderam com os pastores de Ló? Muito bem, qual foi? Isso, muito bem. Deixou que Ló escolhesse. Então, ó, ele já ganhou. Agora vamos lá, agora o senhor não pode mais. Muito bem. Agora eu vou fazer outra pergunta. Qual foi a atitude de Abraão quando Sarai foi reclamar com ele que Agar estava implicando com ela, menosprezando? Você faz o que você? Essa mandar embora foi na segunda vez, mas da primeira vez que eu falei aqui, ele mandou ela fazer o que ela? Muito bem, o que ele falou quando os pastores brigaram? O que ele falou com Ló? Escolhe o que você quiser. Com Sara, faz o que você? Padrão de comportamento fleumático. Não quer se envolver no problema. Percebe? Mas é o mesmo padrão de comportamento. Vocês estão percebendo isso? Está vendo? Então, eu vou fazer mais outra pergunta aqui. Quer ver? É bom que é a Bíblia, né? Eu pergunto assim, e você, qual seria a sua reação? Você faria o que Abraão fez ou você se imporia como homem? Não, Sara, você arrumou o problema. Olha o colérico falando. O colérico é assim mesmo. Você arrumou o problema, agora a gente vai consertar. Senta aqui você e Sara. Você e Agar, vão as duas botar frente a frente, fazer o confronto. É assim que a gente resolve. Né? Então, comportamentos diferentes. Mas vamos ver. Agora não vale vocês dois. Como Pedro reagiu quando a criada identificou que ele era um discípulo de Jesus? Vamos lá. Quem é que sabe? Ó. Oi? Ele negou, ele mentiu. Correto? Muito bem, acertou. Agora a pergunta, o mesmo Pedro, como Pedro reagiu quando ele estava com Paulo lá em Antioquia, comendo com gentios, e chegou gente judaizante da parte de Tiago, da igreja de Jerusalém? Quem já leu essa passagem? Como é que ele reagiu? Hã? Pode falar. Ele se afastou, correto? Ele também negou que ele estava, fez de conta que não estava fazendo, né, se comportando o mesmo padrão de comportamento. Agora olhem para mim. Se eu sou o inimigo e vejo você agindo de uma forma aqui, quando está com raiva, aí eu vejo você agindo da mesma forma, eu já estudo o teu padrão de comportamento. Sei ou não sei como provocar aquela reação em você? Eu faço um logaritmo espiritual. Por isso que esse assunto é sério, irmãos. É porque o diabo sabe, ele tem um logaritmo de cada um de vocês e meu. Então ele sabe como provocar aquela reação, porque os temperamentos vão determinar padrões de comportamento. E só o Espírito Santo pode mudar isso. Amém? Então nós estamos diante de um assunto, eu falei, meu Deus, esse assunto é tão grande, esse assunto é tão profundo, porque ele está linkado a muita coisa, né? Vamos ver aqui. Então, eu ia perguntar assim, ó, quer ver, ó? Paulo é um exemplo. Ele tratou Pedro como um presbítero. Pedro era um presbítero, né? Apóstolo e presbítero. Mas Paulo repreendeu Pedro, olha o colérico, na frente de todo mundo. O colérico faz isso, quando não está debaixo do controle do Espírito, né? Que ali Paulo não estava, não. Porque lá na frente, Paulo vai orientar Timóteo a falar com os presbíteros, que os presbíteros sejam dignos de estimada honra. Que não se faça acusação contra um presbítero sem testemunha. Isso é Paulo, o mesmo que chamou a atenção de Pedro. Então a gente vê uma mudança no seu comportamento. Amém? Vamos lá. A gente vai falar sobre a influência dele no nosso ministério. Não vale o pastor, não vale a pastora, não vale a Dani. Quem aqui sabe o que é o ministério? Vamos lá? Ministério é serviço.
Então, você é um ministro? Quem aqui é um ministro? Olha os corajosos ali. Se ministério significa serviço, todos aqui são servos? Então, todos aqui são ministros? Não? Sim ou não? Quem aqui é ministro? Quem aqui tem ministério? Mais mãos. Ó, eles têm. Alguns estão falando, né? Alguns estão... Por quê? Porque o nosso entendimento é equivocado quanto ao termo. A palavra ministro, diáconos, ou ministério, diaconia, ela não tem apenas contexto religioso. Tá bom, irmãos? É muito importante a gente lembrar. Por exemplo, Paulo vai falar que as autoridades são ministros de Deus, né? Anjos são chamados de ministros. Até Satanás tem os seus ministros, porque a palavra ministro seria um servo, alguém que é um criado, alguém que está a serviço de, né? No grego, o termo é esse, tá bom? Então, é uma palavra usada no Antigo Testamento em larga escala. No Antigo Testamento, os levitas eram chamados de ministros. Os gersonitas, Arão foi chamado para o seu ministério. Os gersonitas, os coatitas, os meraritas, eu não sei se vocês, se ele pode projetar, eu fiz eu peguei um desenho para mostrar a vocês. Vocês têm ali no Velho Testamento, esses três grupos, 3 famílias. Não, é o primeiro, eu acho. Não sei se a primeira foto. São 3 slides. Tem um que tem uma... São três slides. É um que tem um... Oi? Falou? Ah, tá. Ok. Vamos lá. Então, essas famílias que Deus separou, Arão tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merário. Essas famílias, gersonitas, coatitas e meraritas, eram todos levitas. Eles serviam no ministério. Deus separou um para tomar conta das cortinas, das cortinas que faziam o átrio e das cobertas. Deus separou uma família para levar as tábuas, as travessas, e Deus separou uma família para levar o altar, o castiçal, os móveis do tabernáculo. Então, cada família tinha o seu ministério específico, separado por Deus. Arão era o que entrava no Santos dos Santos. Arão tinha o seu ministério. Então, a palavra ministério é empregada em larga escala no Antigo Testamento, nessa divisão de tarefas. E depois, por exemplo, Samuel teve o seu ministério, os profetas tinham o seu ministério, Jeú, Aías, né? Os profetas como um todo, todos são chamados ali para o ministério. A palavra aparece, eu preciso ler as referências, eu coloquei as referências para vocês, eu acho que não preciso ler todas as referências, se vocês querem que eu leia, a gente lê. Não, pode ir? Então, no Novo Testamento, a gente vai encontrar esse termo sendo aplicado a todos os santos. E aí, esse texto eu quero ler, porque esse texto, para mim, ele é de suma importância. Efésios 4, versículo 12, tá até como texto áureo, onde Deus diz assim, olha, vamos ler juntos, já até sei de cor esse versículo. Vocês devem ter tido muito contato com esse texto, quando estudaram os ministérios, né, de apóstolo, de profeta, certo? O que diz o texto? Vamos ler juntos? Podemos? 1, 2, 3. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra de novo. Querendo o aperfeiçoamento para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Meu Deus. Vamos lá. Quem aqui é santo? Levanta a mão. Ué, gente, vamos lá. Paulo escreveu uma carta para os santos que estavam em Corinto. Uma igreja bagunçada.
desorganizada, dividida, confusa. Mas Paulo disse, aos santos que estão em Corinto. Então, aí quem está bagunçado, quem está é santo, amém? Então, vou perguntar de novo, cadê os santos da igreja? Muito bem. Os santos têm que cumprir um ministério. Então, todos aqui têm um ministério. Amém? Para você cumprir esse ministério, você tem que ser treinado. E o controle do temperamento faz parte desse treinamento. Se você não permitir ser tratado, você compromete o ministério. Se você compromete o ministério, você compromete o corpo de Cristo no seu processo de edificação. É o que está aí. Olha o que o texto está dizendo. Então, meu Deus, me ajuda. Vamos lá. Paulo tinha o ministério. Aí a gente tem, a partir desse conceito, então, da palavra, da terminologia, a gente tem duas deduções aqui com respeito ao ministério. Primeiro, vamos lá, 1.1. Vamos ler juntos? Todos os crentes foram salvos para... Amém? Efésios 4, 11, 12 e 13. Vai deixar isso claro. Todos nós somos salvos para servir. O que é servir? Desenvolver um ministério. Então, você foi salvo para servir. Esse conceito de ministério, de serviço, é porque a maioria das vezes a gente enxerga ministério só quem vai aqui para cima. Correto? A gente tem ministro, as irmãs intercessoras, esses têm ministério. E a gente não entende que o ministério também se estende para nós. Então, aqui entra uma verdade. O conceito de que nós somos salvos para desenvolver o ministério, ele foi largamente desenvolvido por Jesus nas suas parábolas e nos seus ensinos, correto? E aí eu elenquei aqui 3 passagens que eu gostaria de falar com os irmãos. Uma está em Mateus 25, de 14 a 19, que eu queria ler. O outro, nós vamos ver em João 15, versículo 5, 8 e 16. E o outro, Efésios 2, 10. Esses 3 textos estão associados, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos ler Efésios 2, 10. Quem pode achar para mim? Vamos lá. Nós somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo, criados para quê? Criados para as boas. Você foi criado para realizar obra. Isso aqui é muito sério. Sabe por quê, irmãos? Eu vou adiantar um ponto aqui. Quem está aguardando a volta de Jesus aqui? Você sabia que haverá um tribunal onde você será julgado? O que Deus vai julgar? As suas? Então, a gente, às vezes, olha, estamos aguardando a volta de Jesus, e agora a gente vai ver um texto muito importante dentro do contexto da escatologia, né? Onde Jesus vai inserir esse ensino. E é muito importante que Jesus insere esse ensino dentro do contexto onde fala da sua volta. Então, guardem essa expressão. Você foi criado para as boas obras. Deus tem obras na mente dele para serem realizadas através de você. Amém? Vamos lá. Agora, o outro texto que eu pedi. Sim, o Mateus vai ser o último. João, capítulo 15. Vamos lá. Está aí na apostila. João 15. Quem já abriu a Bíblia? 15, 5. Isso, Dani, ajuda. 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Qual o outro? Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto,
e assim sereis meus discípulos. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, caminha comigo aqui, vou escrever aqui agora, e a gente vai para Mateus. Olha o que Jesus está dizendo. Nós somos... Espera aí. Meu Deus. Se vocês quiserem, meu esposo faz um flip sharp aqui. Ele fez um para mim esses dias que eu vou começar a dar cursos, bem alto, muito bem, muito bonito. Ele é carpinteiro também. Eu lembrei aqui por causa da altura. Mas vamos lá, o pessoal consegue enxergar aqui? Olha, eu vou escrever aqui o que Paulo disse em Efésios 2:10. Nós somos criados para realizar obras. Jesus disse que nos escolheu para darmos. Então, obra é igual fruto. E aí, a gente leu, para que cada santo cumpra o seu ministério. Aqui ficou apertado. Então, cumprir um ministério, executar um serviço, é a mesma coisa que dar, é a mesma coisa que realizar obra. Então, nós somos salvos para servir. Esse serviço é a frutificação. E Jesus está dizendo que nisso Deus vai ser glorificado. Ou seja, se você não frutifica, Deus não está sendo glorificado. E se você não frutifica, está revelando que na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus, há alguma coisa. Porque Jesus falou, se vocês estiverem em mim, vão dar fruto. Percebam aqui como eu não tenho para onde ir aqui. Jesus falou, quem está em mim, por isso que às vezes ele tem que podar. Por que poda? Poda não é tirar, jogar fora, não. Poda é a vara tá para a direção errada, correto? Porque se ela for para a direção errada, ela não vai frutificar. Então é torcer, botar ela na direção certa para ela dar fruto. E às vezes Deus tem que fazer isso com a gente para ver se o fruto aparece. Não é? Mas em alguma área a gente vai estar necessitando da ação imperativa do Espírito Santo para que isso aconteça. Então, agora vamos para Mateus. Vamos lá, senão eu não chegou ao final. 14, 19. Mateus 25 o quê? Mateus 25. 19. E, muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Não, é do 14 a 19, isso. Porque isto também, como um homem que... Irmão, você está do lado do pastor, vai chorar que é difícil. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E, muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Muito bem. Notem bem, quando houve a prestação de contas, não teve um que fez o quê? O Senhor esperava que ele multiplicasse, tivesse um resultado. Ele enterrou. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Por que vocês acham que ele enterrou? Aqui já ele tem uma resposta. E na resposta dele a gente identifica os traços de temperamento. Ele enterrou. O que menos coisa tinha para fazer foi o que nada fez. Por incrível que pareça. O que recebeu 5, granjeou 5. O que recebeu 2, granjeou 2. O que recebeu só 1, foi o que menos fez. Não foi? Que nada, quase nada tinha para fazer. Foi o que nada fez.
Isso é sério. Agora, ele falou uma coisa para o Senhor. O que ele falou? E revela o traço do seu temperamento. Ele disse, eu tive medo, porque tu eras um homem muito severo. E então, eu decidi enterrar. Quem é que tem medo do futuro? Quem tem medo de arriscar? Melancólica. Não é? Agora, eu vejo aqui um outro traço. Não teve gente que fez e deu certo? Por que ele não procurou com quem deu certo aprender para fazer o dele? Isso é orgulho. Um orgulhoso vê o outro dar certo, mas não admite. Não vai, não se submete. Então, traços de temperamento impedem a frutificação. Vocês estão entendendo? Me acompanham no raciocínio? E a gente tem que entender que a nossa salvação é uma salvação não apenas para ir para o céu, irmãos. A gente vai para o céu, por favor, entendam isso. Eu quero ir para o céu. Mas nós não fomos salvos para ir para o céu. Nós somos salvos para que a nossa vida aqui na terra acerte o alvo para o qual ela foi criada. E errar o alvo é pecado. Correto? Então, Deus salvou você para te alinhar com o propósito dele, para você dar certo na vida. E quando chegar no final, você vai lá, combati o bom combate, acabei a carreira, agora, Senhor, posso ir. Deus não quer levar ninguém aqui para o céu. Não agora, senão matava todo mundo, era só matar. Então, a gente precisa entender isso, para a gente ter uma vida com significado. Eu não trouxe aqui, mas eu tenho em casa a carta que eu escrevi para Deus. Eu aconselho vocês a lerem esse livro, Heróis da Fé. Ou O Homem do Céu. Mas Heróis da Fé foi o livro que me fez, ela sabe aqui, eu estava noiva com o irmão da Rosane, para me casar, com tudo pronto. E eu li esse livro, Heróis da Fé. E eu fiquei muito impactada. Porque eu vi um Deus na história daqueles homens que não era o Deus que eu servia. Eu ia para a igreja, eu cantava, e voltava para casa. E aqueles homens tinham um Deus igual da Bíblia, que era o Deus que eu gostava, o Deus da Bíblia, um Deus que se envolve na história. E eu peguei uma carta, escrevi uma carta para Deus, e disse, não importa o preço que eu tenha que pagar, é isso que eu quero. Eu quero uma vida dirigida pelo Senhor, uma vida onde o Senhor se envolve. E aí, então, demorou 3 meses, Deus começou a me responder a carta, porque eu falei para ele, eu vou ficar esperando tua resposta. Como eu aguardo um carteiro chegar com as respostas das cartas que eu escrevo. Isso foi em janeiro. Em abril, a Luísa faleceu. E Deus falou para mim, o que eu faço tu não sabes agora, mas vai entender depois. E foi todo o processo. Né? Foi o início de um processo para onde ele me conduziu. Então, a gente não pode se conformar com uma vida. Os irmãos entenderam? Uma vida sem Deus entrar nela, sem Deus nos usar. A gente não pode se conformar, irmãos. Deus chamou você, Deus tem coisas para você fazer. E é maravilhoso a gente realizar o que Deus chamou a gente para realizar, amém? Não se aposenta na vida espiritual, não. Então, vamos lá. A santificação da vida para o propósito para o qual ela foi criada, é o propósito de Deus para nós, porque esse é o processo. Tá bom? Que a gente trabalhe o temperamento, né? E aí eu coloquei assim, ó, quando tratamos sobre o controle de temperamento, o autoexame, estamos no campo da doutrina mais importante da Escritura, que é a santificação, porque pecado não transformado, ou seja, temperamento não transformado, melhor dizendo, impede da gente acertar o alvo. E pecado não é só coisa que a gente faz, não, irmãos, é coisa que a gente deixa de fazer, tá bom? É omissão. Então, todos nós temos um ministério, amém? Todos nós fomos criados para realizar obras, para dar frutos. Agora, vamos lá. Existem pessoas que Deus chamou para o altar. Aí é um ministério específico, eclesiástico, correto? Aí vocês já estudaram sobre isso através dos dons ministeriais. Então, eu queria fazer uma dinâmica aqui muito rapidinho, tá bom? Então, vamos lá, só para vocês mais ou menos entenderem essa diferenciação. Quem aqui trabalha na área da educação? Quem aqui é pedagogo, professor? 1, 2, pode vir aqui na frente rapidinho. Vem aqui à frente, por favor. Quem mais? Não tem mais ninguém professor aqui na igreja? Não? Área da saúde, tem alguém? 1, 2, área da saúde tem 3, 4. Então, vamos lá. Vem aqui os da área da saúde, fica aqui.
e da área da educação. Fica aqui, mas tem que ser rápido, gente. Vamos lá. Vamos, gente, tem mais pedagogo aí, o povo está com medo. Então, vamos lá. Essa aqui é saúde. Saúde? Saúde. Então, vamos dar saúde. Você é saúde também? Educação? Vamos lá. Tem mais educação? Diretor? Não? A igreja tem que ocupar esses montes da sociedade, gente. Vamos lá. Saúde? Saúde. Cadê o presbítero Marcos Wilder? Ele não é professor? Ele é professor? Ah, está sentado Vem numa cá, aula de meu amado. ministério. Vem cá, meu amado. Agora nós vamos liberar você aqui. Então, vamos lá. Área da saúde, correto? Todos aqui trabalham no hospital, ou UPA, alguma coisa assim, correto? Muito bem. Agora eu quero chamar aqui. Deus quer que vocês, preste atenção, Deus quer que vocês sejam ou pastores nos hospitais. O que é o pastor? Que vai cuidar dos enfermeiros que estão ruins, dos médicos que às vezes são depressivos. Você vai agir como pastor, entende aqui? Ou dos próprios enfermos. Deus quer talvez que você seja evangelista. Você já vai ganhar funcionários lá para Jesus. Você entendeu? Um vai cuidar, outro vai evangelizar, outro vai profetizar para essas pessoas que estão lá. Você vai chegar para os doentes, vai liberar a palavra profética, vai chegar no ambiente, vai mudar a situação, você vai ser profeta. Então, pastor, evangelista, profeta, já outro você chamou para, talvez seja para ensinar. Você vai ensinar gestores, você vai ensinar pessoas como fazer, vai chegar para as enfermeiras, reunir. Gente, a administração disso é assim, é assim, é assim. O princípio da Bíblia é a gente fazer assim, assim, assim. Isso é ensino. Então, eu tenho aqui pastores, evangelistas, profetas, mestres. Aí, então, para vocês exercerem esses ministérios, vem cá, pastora, Deus, então, lá na igreja, vai levantar um pastor, vai levantar uma profetisa, um profeta. Aí Deus levanta um apóstolo, Deus levanta outro. Para quê? Na igreja vocês são treinados. Na igreja vocês são discipulados. Vocês estão entendendo aqui? E aí, então, aqui já é na escola. Você vai ser pastora de professores. Você vai ser apóstolo dos professores. Você está entendendo? Para abrir escolas na cidade. Deus te chamou para abrir escolas. É mais do que dar aula. É abrir escolas. Por quê? Porque Deus quer que o reino dele vá invadindo a cidade. Irmãos, entenderam aqui como é que funciona? Amém? Então, Deus levanta pessoas no altar com ministérios específicos, porque Deus tem um serviço para cada santo. E aí, então, eles na igreja são treinados. E lá fora, eles vão exercer isso. E aí o reino vai se expandindo. Amém? Entenderam, irmãos? Obrigado, gente. Obrigado. Meu Deus. Levanta a sua mão. Diga comigo assim: eu preciso enxergar minha profissão como um ministério. Amém? E se você está aqui, mas fala, eu sou dona de casa, Deus te chamou para educar seus filhos. Isso é um ministério. Deus chamou você para aquilo. Aquilo é um ministério. Os seus filhos são o seu ministério. Amém, irmãos? Isso é importante que você entenda. Não existe coisa mais importante ou menos importante. Você está educando seus filhos para exercer um propósito de Deus. Susana Wesley, o que ela fez? Gerou filhos, não é isso? E olha o que os filhos fizeram. Então, gerar filhos, educar filhos é um ministério. Meu Deus, vamos lá. Como então? Entenderam aqui? Todo mundo vai sair daqui hoje inquietado. Eu quero provocar vocês. Qual é a influência que o temperamento exerce sobre aquilo, então, que nós fazemos? Eu vou ter. Primeiro, é importante lembrar que temperamento tem a ver com a força da ação e da reação. Correto? Como ele pode influenciar? Primeiro, repita comigo. Vamos repetir para fixar. A escolha de Deus para o ministério considera o temperamento. Quando uma pessoa vai fazer um serviço, o que vem primeiro? O serviço ou a ferramenta?
Primeiro vem a ferramenta ou vem o serviço na cabeça dela? Ué, mas eu vou fazer a ferramenta que eu não sei para que serve? Hã? Primeiro ela pensa no serviço ou ela pensa na ferramenta? Quem aqui carpinteiro? Sou carpinteiro? Não. Hã? Você pensa primeiro no serviço, para depois pensar na ferramenta. Então, o que eu quero dizer com isso? Meu Deus, diga comigo. O meu propósito precede a minha existência. Como que eu fundamento essa verdade? Fundamento em Mateus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu sei que você pode pensar, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque quando você lê em Mateus, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, olha, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Aí, versículo 12, Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. E Jacó gerou Judá e seus irmãos. O que isso tem a ver? Tudo. Volta lá comigo. Está escrito lá, livro da genealogia de filho de quem? Filho de quem? Quem vem primeiro? Quem vem primeiro? Davi. Quem vem depois? Ué, mas no versículo 2 começa como? E Abraão gerou? Quem vem primeiro, Abraão ou Davi? Pergunto vocês. Abraão vem primeiro, pastor. Muito bem. Mas por que o autor começou dizendo que é filho de Davi, depois disse é filho de Abraão? Por que se Abraão vem primeiro, e ele começa com Abraão no verso 2, por que no versículo 1 ele diz filho de Davi, filho de Abraão? Por que ele coloca Davi na frente de Abraão, se Davi vem depois de Abraão? Ah, meu Deus! Porque ele está narrando a genealogia de um rei. De um rei. Vocês vão olhar aí, os dados vocês vão encontrar. Está narrando a genealogia de um rei. Quem é que foi rei na história? Davi. Mas Jesus é homem. Ele vem como homem da descendência de Abraão. Olha o que o autor está colocando. Jesus vai nascer como homem, mas ele é rei. Então, ele vai nascer, porque ele não vai nascer para ser rei. Ele vai nascer porque ele já é rei. Vamos entender aqui? Ele vai vir para a terra para trazer esse reino, porque ele já é rei. Então, digam comigo, o propósito precede a existência. O teu propósito é antes de você nascer. Quando você nasceu, Deus já sabia o que queria que você fizesse. Por isso, o temperamento, para Deus, é levado em conta quando Ele nos coloca no propósito. Amém? Por quê? Porque Ele sabe. Oh, meu Deus, isso é muito forte. Se Deus escolheu, Ele sabe que você vai, Ele sabe que você pode. Ele não erra na escolha. Então, vamos lá. Aí vocês têm, eu coloquei o exemplo aqui. Eu coloquei o exemplo de Paulo e de Moisés, né? Mas quando Deus chamou Moisés, Deus já tinha um plano, sim ou não? Qual era o plano? Ele queria um homem que levasse um povo, tirasse um povo do Egito e levasse para Canaã. Ele sabia que aquilo ia durar um tempão, certo? Que então um homem que tolerasse aquela multidão de gente falando dele, murmurando, reclamando. Ele precisava de um homem que também fosse fazer o tabernáculo. Gente, vocês já leram sobre tabernáculo? Vocês já leram as minúcias que são o tabernáculo? Sabe, é detalhe em tudo. Tem que ser uma pessoa que não erre. Por quê? Porque tudo no tabernáculo era profético, não podia errar nada, nem uma corda. Tudo ali tinha peso de profecia. Não podia errar. Se Deus me colocasse ali, eu já tinha errado um monte de coisa. E também, Deus precisava de um homem que fizesse um sistema sacerdotal, que separasse, ensinasse o povo a fazer sacrifícios, os levitas, os sacerdotes, tudo. Deus precisava de uma pessoa que fosse perfeccionista. Deus precisava de uma pessoa que fosse abnegada, tivesse disposto ao sacrifício pessoal. Se Deus botasse um Paulo para conduzir aquele povo, tinha matado todo mundo já no primeiro queixa. E também não ia dar certo para fazer o tabernáculo, porque os coléricos não têm dom para arte. Não têm habilidade, não têm paciência com detalhe. Quer irritar um colérico, quer contar uma história com detalhe.
Vocês querem ver como Deus me trata? Deus me dá pessoas com gagueira. É, pastora? Eu tenho uma madrinha que é gaga. Ela falando no telefone, porque quando está na frente, eu boto a palavra para ela. Eu falo por ela, mas quando está no telefone, não tem como eu fazer isso. Aí um dia ela falou, eu não vou imitar, que eu não sei, mas ela falou que estava indo no médico para tratar. Aí eu, lá de cá, vai não, madrinha, Deus está te usando para me tratar. Mas a gente fica nervosa com detalhes. Quem é assim? Sou eu, gente. Olha aí, olha os coléricos aí. Então, o que Deus fez? Deus tinha o propósito. Deus tinha um ministério. O que Deus vai fazer? Vai escolher uma pessoa, correto? Vai preparar essa pessoa para exercer aquele ministério. Amém? Então, o temperamento é levado em consideração na hora que Deus te separa para o seu ministério. Por isso que conhecer o seu temperamento é importante. Porque se você não conhece e não identifica, você pode querer fazer coisas que Deus não chamou para fazer. E aí entra aqui uma segunda razão. Como ele influencia? Meu Deus, eu achei que isso tão sério. E aí, pastora, Daniele, eu não li livro sobre isso. Acredita? Eu tive que pensar, orar, ficar pensando na Bíblia, para poder deduzir isso aqui. Mas olha que eu aprendi. Eu fiquei maravilhada com isso aqui. As fraquezas do temperamento, elas podem nos levar a realizar obras que Deus não aprova. Se você não tiver um temperamento tratado, você pode realizar coisas, e eu já caí nesse problema, por causa do meu ativismo. Né? Por fim, Deus me parou e parou tudo. Porque eu estava chegando na exaustão. Porque colérico, né? Autossuficiente, vai abraçando tudo. Então, as fraquezas do temperamento podem levar a gente a realizar obras que Deus não aprova. E aí eu queria ver com vocês, eu botei aqui 3 exemplos. 3 exemplos. Um é de Pedro, e eu não vou ler o texto porque vocês conhecem a passagem. Quem aqui sabe da passagem do Monte da Transfiguração? Quem aqui nunca ouviu falar? Não, todo mundo já ouviu, vocês estão com preguiça de levantar a mão. Não, eu não estou perto de vocês para saber se tem desodorante ou não. Pode levantar a mão. Estou brincando. Mas vamos lá. O que Pedro falou naquele Monte da Transfiguração? Quando ele viu a glória, né? O Jesus reluzindo, transfigurado. O que Pedro falou? Vamos fazer 3? Para quem? Uma tenda para Moisés, uma tenda e uma tenda para Jesus. Eu pergunto para os irmãos, Moisés e Elias eram vivos, em corpo? Já tinha morrido há quantos anos? Quer dizer, morrido, né? Moisés, a Bíblia diz que morreu lá. Mas Elias foi para o céu no cavalo. E Pedro sabia dessa história? Sabia. E se eles eram espíritos, o que eles iam fazer nas tendas que Pedro ia construir? Espírito precisa de tenda para morar? E Jesus não tinha que ir para a cruz? E Pedro não sabia disso? Para que Jesus ia querer uma tenda no alto do morro? Olha o sanguíneo, que fala sem, que é impulsivo, age no ambiente, no calor do ambiente. Correto? E se o pai não fala ali para eles, fica quieto, ouve meu filho, está arriscado Pedro fazer a tendinha lá, sem Jesus mandar, sem proveito, era uma obra sem utilidade. Utilidade. Deus nos chamou para realizar obras que glorifiquem o seu nome. Amém, irmãos? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo sobre isso. Outro exemplo, Moisés. Moisés, o que ele fez lá na rocha? Feriu a rocha. Quando eu estava meditando nesse texto, lendo essa passagem, a Bíblia diz que Moisés se irou. Moisés se indignou. Olha que interessante. O que aconteceu com Moisés? O que ele fez quando ele desceu do monte com as tábuas da lei? Escritas por Deus, dadas por Deus. Ele desceu com as tábuas, aquilo é sério. Era uma coisa que Deus colocou na mão dele. Chegou lá embaixo, o povo estava com bezerro, dançando. O que Moisés fez? Quebrou com raiva. Padrão de comportamento. Percebe aqui? E aí, o problema é que ele repete um comportamento e impede ele de entrar
na terra, obra reprovada por Deus. Obra reprovada por Deus, por causa de falta de controle do seu temperamento. Agora, essa aqui que eu achei muito sério, eu achei maravilhoso porque Deus interviu. Eu coloquei ali os mapas, 2 mapas, para vocês terem uma noção. Eu queria que lesse Atos capítulo 16. Atos capítulo 15, 36. Depois Atos 16, 6 e 7. Primeiro Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Depois? 16:7? Isso. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Vamos lá, 2 vezes, né? Que o Espírito do Senhor, 6 e 7. 6 e 7? E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Não, olha só, 16, 6 e 7. Então tá. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Olha isso aqui, irmãos. Eu falei que a influência do nosso temperamento na obra que a gente vai realizar ou no ministério é que esse temperamento, se não for controlado, que é o ponto final da aula, ele vai nos... Olha, Deus nos chamou para realizar a obra, mas a obra que a gente está realizando, ela pode estar sendo reprovada por Deus. Deus não está aprovando o que a gente está fazendo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos voltar aqui, mais esse exemplo, para a gente fechar a questão do exemplo. E esse exemplo eu achei muito sério. Talvez de todos o mais sério. Porque quando Deus chamou Paulo, lá, que ele fala com Ananias, vai orar por ele, porque ele é um vaso escolhido por mim. Deus já tinha anunciado a escolha de Paulo. Lá em Atos 13, quando Paulo está na igreja de Antioquia, porque Barnabé o buscou para ele ficar lá, estavam 2 anos ensinando lá, o Espírito Santo falou com a igreja: separai-me Barnabé e Paulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Olha só, obra para a qual os tenho chamado. Deixa bem claro. Então, Paulo tinha obra para realizar. Amém? Paulo faz a primeira viagem. E aí vocês têm ali, eu coloquei um mapa, não vou detalhe por detalhe, mas Paulo sai de Antioquia, ele vai para Chipre, é uma ilha, Salamina, Pafos, depois ele passa por Pérsia, depois lá Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra, e aí ele faz esse caminho de volta para Antioquia. Capítulo 14, que você tem lá. Capítulo 15, ele tem o concílio em Jerusalém, ele pega as cartas, com a decisão do concílio, aí foi o primeiro ponto que você leu. O que ele fala? Preste atenção nesse versículo. Pode ler para mim, filha. 15. Capítulo 15. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Olha o Paulo colérico. Tornemos a visitar os irmãos. Tornemos. Eles iam fazer o mesmo trajeto. Aí no capítulo 16, o que a gente tem lá? E passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Olha, Paulo, vai para cá. O Espírito Santo não deixou. Quer ir para lá, o Espírito Santo? Por quê? Agora pode passar. Olhe para onde o Espírito Santo dirigiu Paulo. Aí vocês têm ali um outro mapa. Depois vocês podem olhar com calma no Google, qualquer coisa tem. Consulta, vocês vão achar. Não está... Isso, olha aqui. A segunda viagem de Paulo, ele vai para Éfeso, ele vai para Corinto, ele vai para Tessalônica, ele vai para Éfeso. Ele vai visitar... Deus leva ele para lugar... Agora, vamos lá. Corinto, surge a igreja. Éfeso, surge a igreja. Tessalônica, surge a igreja. Filipos, surge a igreja.
Depois Paulo vai escrever a carta de Coríntios, carta de Filipenses, carta de Tessalonicenses, carta... Deus queria que essas cartas fossem escritas, porque a obra que Deus tinha para Paulo era ser autor do Novo Testamento. Era muito sério isso, por isso que o Espírito Santo impediu. Eu chego a me arrepiar aqui, irmãos. Por quê? Diga comigo, meu Deus. Diga comigo, Deus age no tempo. Mas o que Ele faz é eterno. Amém? Eu vou me permita introduzir só um exemplo. Eu tenho 2 exemplos no campo missionário. Eu estava em casa, aliás, o primeiro exemplo, eu estava morando na casa de uma pessoa emprestada, passando um vento muito grande, não tinha condição de pagar aluguel. E essa menina tinha sido minha aluna, e eu a conhecia, tinha um ministério apostólico, ela. Essa menina, ela precisava ir para Portugal. Ela estava na Jocum, de Belo Horizonte, e a Jocum ia levá-los para Portugal para a plantação de igreja, fazer um trabalho. E a igreja, que eu congregava, não liberou recursos. Ela não tinha para passagem. Ela ia chegar na outra semana, no domingo, ela ia embora na outra semana, e eu estava em casa, morando emprestada na casa dela. Eu fiquei orando, falei, Senhor, não é possível, o Senhor chama, o Senhor prepara. Meu Deus, como é que pode? E a passagem era cara. E eu não falei para ela que a igreja não liberou, porque eu fiquei com medo de dar um impacto nela. Então, o que eu fiz? Eu morava na casa dela. Olha, Deus, quando quer, a gente, quando se disponibiliza, Deus usa o que a gente tem. Ela é sanguínea, então tinha cheio de fotos dos trabalhos que ela abriu, vários lugares. Eu peguei aquelas fotos, tirei tudo, peguei um papel, fiz um cartaz, com as fotos, tudo. Cheguei para o pastor, falei, o senhor me autoriza ir nas igrejas, apresentar o trabalho dela e pedir oferta? Ele falou assim, tudo bem, pode fazer. Chamei o noivo dela e falei assim, a gente vai botar gasolina no carro, vamos fazer um itinerário aqui. Tal dia, tinha poucos dias. Tal dia a gente vai na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal, que fica nesse trajeto aqui. Depois a gente vai de manhã nessa igreja, dá tempo de ir em 2. À noite a gente vai em mais 3. Eu sei que a gente fez um itinerário para percorrer as igrejas. Quando ela chegou, eu peguei um pacote assim, cheio de moedas, de notas, mas estava ali, o dinheiro para ela ir. Eu só falei para ela assim, ó, eu empenhei minha palavra por você. Ela hoje tem uma igreja em Portugal, Guiné-Bissau, ela já viajou por 30 e poucos países, ela tem um trabalho maravilhoso, é escritora, ela é uma pessoa com um ministério produtivo. Essa foi a primeira. A segunda foi a Yara, que hoje está em Burkina Faso, já abriu o poço na aldeia para muçulmanos, 2 poços. Eu estava em casa, orando por ela, mesma situação, ela tinha que ir para a Bolívia. Da Bolívia aprendeu o espanhol para poder ir para a França, aprendeu o francês para poder ir para a África. E a igreja disse não liberou o dinheiro. Eu fui, orei, ela tinha que ir na outra semana, já faltava 6 dias. Eu orei, quando foi de madrugada, Deus me deu a foto dela e falou assim, chame ela lá na frente. Eu ia dar aula assim na escola dominical, como cortou aqui. Eu falei, tá bom, Senhor. Terminei a aula, falei, cadê a Yara? Ela estava lá, eu falei, vem aqui, Deus mandou chamar você aqui, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas, irmãos, a Yara está para ir para a África, eu contei mais ou menos a história. Tinha nessa manhã um empresário da cidade, não crente, visitando a nossa classe. Não crente, foi levar a sogra, choveu, ele resolveu ficar aí na minha classe. Quando eu terminei de falar, eu deixei ela, orei por ela com a igreja, deixei ela atendendo as pessoas que queriam ofertar. Ele me chamou e falou assim, eu quero abençoar essa menina. Fez um cheque, eu falei, não, o senhor vai entregar na mão dela. Ele pagou a passagem dela, do filho, e por mais de 10 anos apoiou ela com salário no campo. Obra que Deus faz. Não estou falando isso, irmãos, para me glorificar. É só para exemplificar que quando você está num lugar que você tem o teu temperamento controlado pelo Espírito, você fica sensível ao Espírito, o Espírito está agindo em você, é Deus realizando alguma coisa que vai levar a outra coisa, que vai levar a outra coisa. Irmãos, estão entendendo aqui? Amém? É só para a gente entender como que funciona na prática, quando nós temos um temperamento sob a direção do Espírito. Eu estou vendo as crianças entrar, mas eu ainda tenho 10 minutos, amém? Amém. Vamos lá, irmãos. Ai, pai, eu fico nervosa quando eu fico preocupada com a hora.
Mas vamos lá, então, o exercício ministerial. Então, a gente conclui, exige o controle do nosso temperamento. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade. Amém? Não tem como a gente trabalhar, meu serviço é serviço ao outro. Imagina se eu tenho sarna. Eu não vou entrar aqui em detalhe, depois leio o Levítico 21. O sacerdote não podia ter sarna. Você já ficou perto de uma pessoa com sarna? Tu fica assim, ó. E sabe o que é sarna? Hipersensibilidade. É gente que cheia de não me toques. Agora, trabalhe em equipe com uma pessoa com sarna. Temperamento não tratado. É uma falha. Deus disse lá, não pode exercer ministério. Deus diz, não pode ser corcunda. O que é uma pessoa corcunda? Era a Paulina. Vai botando peso. O colérico, vai aceitando peso. Vai botando peso nas costas. Vai botando peso nas costas. Vai botando peso. Ativismo. O colérico é assim. Não quer saber, ele é autoconfiante. Ele não quer saber se Deus está aprovando ou não. Ele quer ajudar, ele quer fazer. Então, não pode ser, vai ficando corcunda. Não pode ser corcunda. Está lá no Levítico, capítulo 21. Então, são características ali para uma pessoa exercer o sacerdócio. Tinha que ser perfeito. E já que Deus não exige essa perfeição do nosso corpo físico, embora seja bom a gente fazer um exercício, né? Mas Deus exige essa perfeição no nosso moral, no nosso caráter. Amém? Então, porque senão nós não podemos trabalhar com equipe. Diga comigo, o controle do temperamento promove o amadurecimento espiritual. Se você permitir ser controlada, vai mudar o temperamento? Não. Eu sou ainda colérica. Mas o que o Espírito Santo faz no colérico? Porque Deus não vai mudar, porque Ele ama você assim, Ele fez você assim, Ele quer você assim. Entende, irmãos? Amém? Então, o que o Espírito Santo faz? Vem cá, minha querida. Você é colérica como a Paulina? Não, né? Então, vamos lá. Tinha que ser o contrário aqui, né? Ela tinha que ser o Espírito Santo e eu colérica, né? Mas ela é a colérica Paulina, com uma força para fazer muita coisa. Então, na força dela, ela vai, ela quer ir. Mas Deus precisa dessa força, mas em outra direção. Então, o Espírito Santo com ela, ele vai usar a força, mas vai direcionar a força para o que ele quer. Amém? É isso aqui. Então, o Espírito Santo, ele potencializa e direciona nossas forças, e ele controla e inibe as nossas fraquezas. É isso que ele faz. Por isso é que no ministério precisamos do controle do Espírito Santo. Eu vou ter aqui o exemplo da igreja de Corinto, depois vocês leiam lá, tá bom? A igreja de Corinto era uma igreja que tinha tudo para crescer. Tudo. E Paulo chama aqueles crentes de carnais. Aliás, eles não têm nenhuma revelação, só um capítulo sobre a ressurreição. Mas não tem doutrina, não tem muito. Porque era uma igreja que não suportava. Uma pessoa imatura não recebe muita revelação de Deus. Irmãos, entenderam? Não recebe. Porque não tem maturidade. A gente tem que ter estrutura para suportar peso. Como Deus não quer matar ninguém, se não tem estrutura, ele não dá. Porque Deus não quer matar. Amém? Mas se Deus vai botar um peso aqui, ó, isso aqui tem que ter estrutura. Ó, isso aqui não tem muita estrutura. Correto? Então, não posso colocar muito peso. Eu coloquei uma Bíblia aqui pesada. Mas não posso colocar muito peso. Então, Paulo disse, eu não posso colocar muito peso sobre vocês. Estou parafraseando, mas leia o capítulo 3. Mas Paulo, no capítulo 1, diz, nenhum dom falta para vocês. Vocês foram enriquecidos na palavra, vocês foram enriquecidos. Deus mandou para lá Pedro, mandou Apolo, mandou Paulo. Mas uma igreja carnal, não tratou o temperamento, não é? Então, formou partidos e impediu o seu crescimento. Só a gente mesmo que pode impedir o nosso crescimento. Então, o controle promove o amadurecimento espiritual. O controle é essencial para o serviço em equipe, visto que nos possibilita conviver com as nossas diferenças. Eu vou fazer pergunta, porque eu acho mais fácil. Vamos lá, vocês lembram daqueles 4 homens que levaram um paralítico até Jesus? Quem aqui já leu essa passagem? Muito bem.
Muito bem, a casa estava cheia, a porta não podia passar. Sim ou não? Eram quantos homens levando o paralítico? No mínimo, 4 ideias surgiram ali para resolver o problema. Se fosse você, qual seria a sua sugestão? Se tivesse janela, pela janela. Mas não dava para passar pela janela. A câmera é grande, padre. Se fosse você, já pensou nisso? Qual seria? Se fosse você, qual seria? Eu já tenho aqui algumas ideias. Abre o caminho. Abre caminho. Sabe quem faz? Um sanguíneo faria isso. Ou um colérico. Quem vai abrir caminho vai aparecer para todo mundo, sim ou não? Isso é tipo do sanguíneo. Sanguíneo é assim. Entendeu? Vai com jeitinho, né? Muito bem, é uma ideia. Vamos lá, o senhor, pastor, qual seria? O senhor também faria isso? Sim. É? Vamos lá. Ninguém pensou em outra coisa? O que você falou? Esperar todo mundo sair e depois entrar. Olha aqui, ó. Esperar todo mundo sair, depois a gente entra. Isso aqui pode ser melancólico. Ó, pastora, tem uma... Raquel, vamos para casa, amanhã a gente volta. Isso aí é do fleumático. Exatamente. O fleumático quer dizer isso. Vamos para casa, amanhã a gente volta. Vocês percebem aqui? Hã? Ninguém pensou assim, vamos gritar aqui, vamos ficar aqui fora até ele sair de todo mundo. Não seria uma ideia? Joga uma bomba, não. Isso aí já é do colérico, mas um colérico muito ruim. Que isso? Agora, irmãos... provavelmente a ideia de subir no telhado foi de um colérico. Porque o colérico se recusa a voltar atrás, a esperar. Exatamente, o colérico não espera, o colérico não desiste, e o colérico vê em toda dificuldade, ele é motivado a ir para frente. Então, vocês percebem aqui, vocês concordam, eu não estou lá, mas vocês concordam que no mínimo houve ali algumas sugestões? Sim ou não? Agora, qual era o alvo final? Que o paralítico fosse curado. Então, eles não tiveram ali que abrir mão de muitas sugestões para prevalecer uma só? Então, eles eram diferentes nas ideias, nos temperamentos, mas eles eram comum no propósito. Então, quando a gente vence a diferença do temperamento, a gente cumpre o propósito. Amém? Só acontece isso se o temperamento for tratado. Se não for tratado, vai ser uma briga. O paralítico vai ficar ali naquela cadeira, eles vão brigar. Sabe? Então, trabalhar em equipe é fácil, irmãos? Não, mas é maravilhoso, porque é na equipe, é no grupo que Deus vai poder trabalhar o seu temperamento, as fraquezas do seu temperamento. Amém? Essa família persegue o pastor. Vamos lá. E por fim, esse controle eu coloquei que promove a expansão ministerial. Tem uma frase que eu criei, eu queria que vocês repetissem. Quem quiser postar depois pode postar. Digam assim: tudo que Deus aprova, Ele amplia. Amém? Então, todo ministério que Deus aprova, Ele vai ampliar, cresce. Ele vai ampliar. Né? Então, quando a gente permite o nosso temperamento ser tratado, a tendência é o que você está fazendo, o serviço que você está fazendo, ser ampliado. Amém? E, por fim, temos... já acabou meu tempo. Pode ir. Vamos terminar. Posso ir só 5 minutos, tá bom? O Espírito Santo é quem atua sobre o temperamento para o exercício do ministério. No Velho Testamento, a gente tem isso bem prefigurado. O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus em movimento. Amém? Deus em movimento. Então, olha como é que esse princípio vem desde o Antigo Testamento. Quando, vamos lá, José, a obra de José, lá no Egito, o que Faraó disse? Acharíamos um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Então, a obra que José realiza,
e que entra para o cano, que entra para a história, e que serve como profecia para a nossa vida, foi uma obra realizada pelo Espírito Santo sobre ele. Quando você chega em Moisés, a Bíblia diz em Isaías 63, que Deus colocou sobre Moisés o seu espírito. E quando Moisés se sentiu muito cansado, que elegeu aqueles 70, ele ministrou sobre eles, e o espírito que estava sobre Moisés veio sobre aqueles 70. Por quê? Para que a liderança fosse feita no poder do Espírito. Sabe, depois a gente tem os profetas, essa passagem vocês conhecem, vocês têm lá Deus chamando Samuel para ungir Saul, e depois Deus dizendo para Samuel, vai à casa de Jessé e unge um dos filhos dele que eu tenho escolhido para ser rei, unge. E quando Davi é ungido, o Espírito do Senhor começou a repousar sobre Davi. Então toda a obra que estava sendo feita, era feita no poder do Espírito. Depois você tem os profetas. Você chega nos profetas, você vai ver que a mão do Senhor estava sobre os profetas. Então, os profetas tinham o Espírito do Senhor sobre eles. Então, toda a obra que eles escreveram, aqui, ó, é uma obra no tempo. Percebam aqui? Uma obra no tempo. Foi feita tanto tempo atrás, mas tem peso de eternidade. Porque é uma obra que vai desdobrar em outra obra, que vai levar para outra obra, a gente não sabe onde isso vai parar, só no céu. Entenderam? Mas é a obra feita no poder do Espírito. Vocês estão percebendo aqui? Olha, essa carta aqui foi uma carta, uma obra, mas foi chave na minha vida, que me liberou para o ministério. Então, a obra às vezes é pequena. Não, diante de Deus não tem isso, irmãos. Não tem isso. Vai receber galardão de profeta quem der um copo d'água para um profeta. Então, não tem essa mensurabilidade que a gente pensa que a coisa pode ter. Não é por quantidade. Não é por quantidade. Tá bom? Então, no Novo Testamento, Paulo vai mostrar para a gente, então, que o Espírito Santo em nós... Então, vamos lá, aqui para a gente fechar. Eu, Paulina, colérica, sou muito impaciente. Muito. Né? Não tenho paciência para esperar, não tenho paciência com detalhes, sou iracunda, sou, como é que eu posso dizer, ativista, né? Tenho, os efeitos do colérico são piores que todos. O colérico é o pior temperamento. Eu sempre falo para Deus, muito obrigado por me amar, porque eu sei que eu não sou fácil, né? Mas quando o Espírito vem sobre mim, e aí, para isso, aí é outra aula, né? Porque a gente tem que cultivar a dependência do Espírito Santo. Deus sabe, vocês, quem me acompanha a live sabe, toda semana eu faço uma live, eu estou no capítulo 15, vou para o 16. Eu já estou lendo o capítulo 16 para sexta-feira, mas eu vivo me alimentando da palavra. Eu não fico em YouTube vendo pastor, falo, eu gosto de alguns, mas eu não fico acompanhando o pastor, falando tal. Eu pego a minha Bíblia, pego o meu caderno, pego minhas anotações e fico ali estudando, perguntando para Deus. As minhas ministrações, elas são frutos de minhas reflexões com Deus. E Deus dá. Então, e todo dia, está lá meu violãozinho na sala, está lá minha toalhinha, que eu pego todo dia uma toalhinha, que eu choro muito, mas meu violão, eu pego, vou para o joelho, eu faço meu devocional. Vocês estão entendendo aqui? Se eu não fizer, a velha Paulina volta. Vocês entenderam aqui? Ela não sabe. Mas por que Deus não tira? Para me manter sempre dependente dele. Dependente. Então, o Espírito Santo, ele vai, no colérico, trabalhar a paciência. No sanguíneo, vai desenvolver humildade, vai tirar o egoísmo. O sanguíneo, se estiver numa conversa, ninguém fala, só ele. O colérico vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser determinado, mas vai ser amoroso, em vez de iracundo. O melancólico vai ser cheio do Espírito Santo, vai se preocupar mais com o próximo do que com ele mesmo, né? Vai ter alegria, vai acreditar, que o melancólico tem dificuldade de acreditar. E, enfim, o fleumático, que vai ser o seu egoísmo substituído pelo altruísmo, e aí vai. Amém? Pai querido, quando Jesus disse, eu vos escolhi para que vocês deem fruto,
Jesus deixa claro que na mente dele você vai frutificar. Da parte dele, ele tem certeza que você é capaz de dar frutos, frutificar. Deus não escolheu errado. Deus escolheu certo. Amém? Ah, mas eu tive essa experiência de ficar muito abatida. Eu achava que depois que eu descobri meu temperamento, que eu confessei pecado, que eu estava limpinha, que nunca mais a Paulina velha ia aparecer, né? Aí fui para um retiro. E foi muito difícil aquele retiro. Botaram lá, eu amo retiro, gente, mas me botam, olha, agora não, pode me botar, mas me botaram para, como é que se fala? Competir. Colérico não suporta perder. Não, aí o grupo meu grupo ganhando em tudo, o grupo ganhou em tudo, só perdeu um pontinho porque o meu anjo lá, tem um anjo numa peça, foi fazer xixi na hora da apresentação e saiu atrás da pedra, ainda por cima, mas aí a gente perdeu um pontinho, mas estava ganhando em tudo. Aí colocaram aquela brincadeira, quem sou eu? E os juízes lá, né, os jurados, Jéssica era um dos jurados. Aí tá lá, era meu grupo para responder. Aí entrou um garotinho, o Adriano, e aí começa, ponto, você tem 1 minuto através de pergunta para descobrir quem é a pessoa. Ele, quem sou eu? Eu comecei, velho ou novo? Velho. Rei, profeta, sacerdote? Rei. Israel ou Judá? Judá. Fulano, saiu tudo que eu sabia. Não. Aí o outro grupo, vencer, minha Paulina, Aí eu, tão chateada. Aí eu, não foi fulano, não podia constar a Bíblia. Aí eu, foi fulano. Aí eles passaram para outra questão, foram para outra questão, e eu estou matutando naquela questão, porque eu não suporto perder. E aí perguntaram, quem é que você foi? Absalão. Aí o pessoal, o grupo, né? Ganhamos, tal. Eu falei, Absalão não foi rei. Aí eu fiquei, daqui a pouco eu levantei, tá errado, Absalão não foi rei. Aí comecei, aí a velha Paulina, vocês não sabem nada de Bíblia, vocês são incompetentes para julgar, vocês... A velha Paulina, acabou a alegria, acabou ali. Aí o que eu fiz? Quando eu vi que a velha Paulina ressuscitou, eu fiquei com uma raiva de mim, mas uma raiva, uma vergonha, que eu achava que ela estava morta, eu achava que ela nunca mais ia ressuscitar, que eu não gostava dela. Aí eu arrumei minha mala, falei, vou embora, nunca mais, isso aqui não é para mim, nunca mais, porque a gente não quer errar de novo. Aí fui para um cantinho, fiquei esperando, porque só tinha um banheiro para aquela multidão de gente tomar banho, eu tinha que esperar todo mundo. Aí eu estou lá num cantinho, aí começou a funcionar a rádio do retiro. Aí alguém ofereceu essa música para Paulina. Eu lá embaixo, escutei. Aí era uma música da Marina, eu lembro até hoje, que dizia assim, não posso viver longe de você. Não posso ficar sem o seu amor, uma coisa assim. Pois você me aceitou do jeito que eu sou. Ali Deus falou comigo, filha, eu te aceito do jeito que você é. Levanta sua mão comigo. Você precisa crer, diga comigo, aquele que me escolheu, que acreditou em mim e começou a boa obra na minha vida, ele é poderoso para completar essa obra até o dia de Cristo. Amém? Foi isso que eu acreditei. E eu até hoje ainda continuo acreditando. Amém? Deus abençoe, tá bom?